Olá, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi bom? Estou aqui hoje do lado de fora da minha área, da minha lavanderia, e para a gente ter a nossa aula de hoje, Descobrindo a Bíblia, com dicas importantes para você que está começando a ler a Bíblia. Eu quero que você me fale qual livro que você começou a ler, se você já começou a ler a Bíblia ou se ainda não, se você está procrastinando. Eu vou dizer para vocês que as dicas que eu vou dar hoje, as dicas que eu vou comentar com vocês, eu gostaria que vocês anotassem, que vocês escrevessem, porque são coisas que fica gravado. A gente memoriza mais quando a gente ouve, quando a gente vê, quando a gente fala e quando a gente escreve. Então, quando eu escrevo algo que eu ouvi, eu capto melhor. Quando eu falo em voz alta, eu capto melhor. Então, hoje eu gostaria que você anotasse algumas coisas que eu vou falar como dicas, mas hoje não seria dicas, tá? Hoje seria apenas para vocês terem como conhecimento da Bíblia, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é que a Bíblia, ela foi escrita por homens, como eu disse na aula passada. Ela foi escrita por homens de diversas culturas, em diversas épocas, mas ela, mesmo sendo escrita por homens, não desvalida cada palavra que lá está escrita. Foi a interpretação do homem escrevendo algo inspirado por Deus. Então, a Bíblia, por muito tempo eu falei, e eu sei que ainda tem pessoas que falam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Por que ela contém? Porque ela foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revelou e os homens escreveram a Bíblia. Como eu disse na aula passada também, ela está dividida em duas partes. São 66 livros, escrita por homens diferentes. Muitos escreveram mais do que um livro, mas esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo e tem toda a veracidade. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E tem um versículo que está em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz que toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E no capítulo 4 e no versículo 9 do mesmo, em 1 Timóteo, diz que ela é digna de toda a aceitação. Então, não tenho dúvidas de que a Bíblia contém a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela está dividida em duas partes, no Novo e no Velho Testamento. No Velho Testamento, vai do livro de Gênesis até o livro de Malaquias. E no Novo Testamento, vai de Mateus até o livro de Apocalipse. Então, eu queria que você anotasse isso. A Bíblia tem 66 livros, divididos em duas partes, Novo e Velho Testamento. Velho Testamento antes de Cristo, Novo Testamento depois de Cristo. Então, tudo tem um começo, onde tudo começou, o livro de Gênesis, e terá um final, onde tudo terminará, como o livro das revelações, o livro chamado Apocalipse. Por ser um livro de revelações, ele é um livro que é muito difícil a sua interpretação, e como eu já disse também
dando a dica para vocês que quando vocês começarem a ler, vocês orem, peça para Deus, peça para o Espírito Santo que lhe dê esclarecimento das coisas, para que você possa aprender do Espírito Santo. Isso é muito importante. E fica a dica também daquela frase que nós vamos falar, repetir, até que ela entre mesmo, que é: tudo aquilo que eu aprendo, eu não dependo. Quem aprende não depende. Então, se você tem aprendido do Espírito Santo, você não vai depender de homens para poder estar falando o que você deve ou o que você não deve fazer. O Espírito Santo, ele é esclarecedor, ele é revelador e ele é aquele que nos ensina todos os dias. Como eu disse, como a Bíblia foi escrita por homens, eu fiz até uma colinha aqui, estou com um caderno, e é assim: para quem começou a ler os livros dos Evangelhos e o livro de Atos, né, que foi a dica que eu dei, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Sobre os 4 Evangelhos e o livro de Atos, porque ele é uma continuação. O começo do Novo Testamento começa com Mateus, o livro de Mateus. Mateus é quem faz as narrativas. Mateus foi um cobrador de imposto, ele cobrava impostos e por aí dá para você imaginar que ele era odiado pelas pessoas, porque normalmente quem cobra impostos faz isso com um certo abuso de autoridade. Até nos dias de hoje nós podemos ver, né? O Brasil é um dos maiores cobradores de impostos. Mas, enfim, Mateus, por ele ser cobrador de impostos, ele tinha uma visão diferente da vinda do Messias. E ele traz em seus registros, ele traz Jesus como o Messias, aquele que veio como Messias. E ele começa o primeiro capítulo falando da genealogia de Jesus. O que é uma genealogia? É uma árvore genealógica. Você tem a sua árvore genealógica, que é de onde você veio, a sua origem. Então ele começa falando da árvore genealógica de Jesus. E ele começa desde o tempo de Abraão, depois de Abraão, quem veio, e ele começa nessa narrativa dizendo da genealogia de Jesus. E ele termina com as instruções. Então, o livro de Mateus foi escrito por Mateus, que era um cobrador de impostos, e Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. E ele começa o livro, escrevendo o seu livro, contando do início, da genealogia, da árvore genealógica de Jesus, da raiz, aonde tudo começou, e começou lá com Abraão. Para quem está lendo no início de Gênesis, eu não sei como que está sendo a sua leitura, se está sendo diária, aos 15 minutos, provavelmente você já está lendo sobre Abraão. E então ele dá essas notificações, Jesus como sendo Messias, nas suas escritas, na sua escritura do livro de Mateus. Depois vem o livro de Marcos, que o livro de Marcos foi um dos apóstolos também, discípulos aliás, né? Discípulos de Jesus, e ele traz Jesus como uma pessoa que tem autoridade. Ele traz toda a autoridade, ele descreve toda a autoridade que Jesus teve que Jesus tinha quando esteve aqui na terra. E ele começa falando sobre essa autoridade, e uma das autoridades que nós, os cristãos, nós temos é através do batismo, porque nós aprendemos que o batismo ele é um batismo adulto, quando nós podemos nos arrepender dos nossos pecados.